O Tomioka finalmente entendeu seu papel no mundo, ativou sua marca do caçador e agora ele vai pra cima do Akaza. Logo que ele ativa sua marca, ele já começa a desferir um ataque contra o superior número 3, que é um pouco estranho. Estranho porque o Akaza previu o ataque, beleza, a espada tava vindo e ele consequentemente conseguiu desviar e tentou contra-atacar, mas quando ele contra-atacou, o Tomioka teve um tempo de reação altíssimo e conseguiu desviar, evitando e mirando a sua espada bem no pescoço dele. Sério, por pouco, por muito pouco mesmo, o Tomioka não finalizou a luta aqui. Agora o Akaza vai ter que ficar muito esperto, porque olha a carinha de assustado dele. Tanto o Akaza quanto o Tanjiro perceberam que a velocidade do Tomioka aumentou e aumentou muito. E fazer uma menção honrosa por quão linda é a respiração da água. Às vezes a gente acha que ela é uma respiração genérica, mas cara, ela é muito linda. E mesmo com a velocidade do Tomioka tendo aumentado, a regeneração da casa continua sendo muito alta. Ou mesmo que o Tomioka atinja o seu pescoço ou até mesmo o seu braço, ele se regenera instantaneamente. Tanjiro, que nesse momento deu uma pausa na luta, tá de longe observando os dois e ele percebe que essa luta tá rolando muito rápido. Porém, mesmo o Tomioka tendo sua velocidade aumentada, o Akaza se adaptou rapidamente a ela. Ele sabe que se essa luta se prolongar muito, o Tomioka vai acabar perdendo, porque o Akaza é Oni, ele basicamente tem uma estamina infinita, ele não se cansa. Viu que é humano, então quem cansa primeiro perde. Tanjiro sabe que o objetivo principal deles não é o Akaza, mas sim o Muzan. Porém, eles não podem levar a noite toda pra derrotar o Akaza. Então vamos lá, Tanjiro, começa a pensar o que você vai fazer. Se acalma e respira. Os ataques do Akaza são tão precisos quanto imãs, como ele consegue reagir a ataques que vêm pelos seus pontos cegos, e é aí que ele se lembra da fala. O seu espírito de batalha é bem brilhante. Você está perto do território supremo. Eu acho que o Tanjiro tá num caminho, e esse caminho é o caminho certo. Mas o que é espírito de batalha, afinal? No momento, o Tanjiro já começou a se questionar se o Akaza sente as coisas pelo espírito de batalha. Da mesma forma que ele sente pelo cheiro. Ah, mas vamos lá, porque basicamente o Tanjiro lembrou de uma fala que o Inosuke disse pra ele. Outro dia, em uma conversa, o cabeça de Yabani acabou falando pro Tanjiro que ele meio que sente um formigamento na área que o oponente tá mirando. O Tanjiro, que não é nem o Bokubobo, falou, beleza, então vamos testar. Pra onde é que eu tô olhando? E olha, esse Tanjiro é muito bom isso aqui. Inosuke responde que ele tá olhando para o ombro direito e o Tanjiro fica incrivelmente feliz que o Inosuke acertou. Tecnicamente, o Inosuke desenvolveu uma sensibilidade na pele dele que ele conseguia sentir o seu oponente olhando pra ela. Mas calma, que não é só isso. Para que o Inosuke conseguisse sentir esse formigamento, seu oponente tinha que estar com uma intenção de fazer alguma coisa má contra ele. E por esse dia aqui, tinha uma velhinha sentada atrás dele que tava claramente olhando pro Inosuke, só como ela não tinha nenhuma intenção de fazer mal pro Javali, ele não sentiu nada. Foi uma conversa bem curta, mas aparentemente ajudou o Tanjiro a entender o que estava acontecendo aqui na luta. Foi aí que o Tanjiro chegou na bússola do Akaza. Será que essa bússola que ele usa nas lutas, existe alguma forma de interferir nela? E observando a luta do Akaza contra o Tomioka, ele percebeu uma coisa. A sua teoria só estaria completa se ele fizesse isso na prática. Então ele partiu pra cima do Akaza, utilizando uma das formas do Inu Kamikaze. O Akaza, que tava de costas pro Tanjiro, conseguiu segurar a espada e evitar o ataque. Ele ficou surpreso, mas já era basicamente o que ele tava imaginando. O Akaza revida, felizmente o Tanjiro consegue dar uma leve desviada. Ele não conseguiu evitar todo o dano, mas ele conseguiu desviar. E foi aí que ele chegou na sua primeira conclusão. Espírito de batalha, imã, bússola, instinto, intenção de ferir o seu oponente. Ele finalmente descobriu o que é o território supremo. E a partir de agora ele pode entrar nesse território e destruir completamente o Akaza, tirando o Oni superior de cima do seu trono. E a pessoa mais importante para esse entendimento do Tanjiro não foi nem o Inosuke, mas sim o seu pai, Tanjiro Kamado. E pra gente descobrir como que esse cara influenciou seu próprio filho no futuro, a gente vai ter que ver um pouquinho sobre a sua história. Uma certa noite, o pai do Tanjiro e o próprio Tanjiro, só que agora mais jovem, estavam caminhando na floresta. Segundo palavras do próprio Tanjiro, seu pai era como uma planta, ele não era temperamental e estava sempre calmo. O Tanjiro pensava no seu pai, a primeira coisa que vinha na sua mente era o seu sorriso gentil e o seu olhar calmo. O que nos é mostrado um pouco mais sobre a dança do Deus do Fogo? Você não sabe? A dança do Deus do Fogo é a dança que foi passada de geração em geração dentro da família Kamado e o seu pai passou pra ele também. Essa dança era completamente difícil e a pessoa precisava dançar continuamente do pôr do sol até o nascer do sol. Se repete todos os 12 estilos da dança, de novo, até que o amanhecer chegue. Tanjiro chegou até mesmo a falar que se a dança fosse muito cansativa ao seu pai, que ele mesmo iria fazer, porque o seu pai tinha uma doença que o deixava muito. O importante dessa dança é a respiração e realizar os movimentos de forma correta, tirar o máximo da sua força com movimentos mínimos para que não gaste muita força. Quando você fizer isso, fazer o mínimo de esforço e também deixar a sua respiração fluida, sua mente ficará completamente limpa. E Tanjiro, que não tinha entendido muito bem o que o pai dele quis dizer com a mente ficará limpa, mas a gente já vai entender. A do Tanjiro sempre dizia pra ele pra utilizar os seus 5 sentidos e ter consciência do seu corpo inteiro, sentir até o mínimo dos vasos sanguíneos. Seja, você tem que se manter calmo, independente da situação que você esteja dançando. Essa fala me arrepia completamente. Quando a sua mente ficar limpa, você vai ser capaz de ver o mundo transparente.
E Tanjiro fica se perguntando se ele realmente vai conseguir chegar lá. Claro, Tanjiro, é claro que você vai. Com muito esforço e dedicação, você vai. Mas agora, papo sério. 10 dias antes do pai dele sucumbir à doença, houve um incidente do outro lado das montanhas, onde um urso atacou e comeu algumas pessoas. Então, para se proteger, o Tanjiro e a sua família acenderam alguns braseiros pendurados em cordas ao redor de sua casa. Foi nessa mesma noite que o pai do Tanjiro, de repente, acordou. Acordou assustado e a primeira coisa que ele foi fazer era checar se o Tanjiro estava acordado. E sim, o mini Tanjiro estava acordado. Assim, o seu pai acabou pedindo para que ele o seguisse. Ele levantou e foi seguir o seu pai. Diz mesmo que eles saíssem de perto da sua casa, eles já se depararam com um urso gigantesco, cara. Olha esse bicho. Ele tinha basicamente 2 metros de altura. O Tanjiro ficou mais ao fundo porque, querendo ou não, ele estava com medo. Seu pai foi de frente ao urso para enfrentá-lo apenas com um machado na sua mão. O Tanjiro olha pro urso com seu olhar calmo e diz que ele sabe que o urso tá com fome, mas infelizmente a sua família não vai poder ser a comida. Tanjiro ficou em choque porque ele estava se perguntando o que eu vou fazer para ajudar o meu pai. Calma, Tanjiro, infelizmente não tem nada que você possa fazer nesse momento. Lá estava ele, o urso gigantesco e faminto, e o pai do Tanjiro apenas com um machado. Porém, uma questão de segundos, sem nem mesmo Tanjiro perceber, o seu pai já tinha finalizado o urso. Tanjiro não conseguiu acompanhar os movimentos do seu pai, mas com certeza ele viu que o seu pai deu 2 golpes em questão de segundos. Basicamente impossível cortar a cabeça daquele urso com apenas um machado. Que o Tanjiro percebeu uma coisa: tinha medo ou hesitação no seu pai antes ou depois de cortar a cabeça do urso. Também não tinha nenhuma intenção de agredi-lo, simplesmente só ficou lá, parado, com a presença igual a de sempre. Ele não mudou nada, ele parecia uma planta. E foi exatamente esse movimento do seu pai que fez o Tanjiro perceber o mundo e vê-lo com outros olhos. E é exatamente esse ensinamento que vai ajudar a mudar o rumo da luta contra o Lua Superior número 3.